Estamos chegando ao fim da primeira temporada do programa Jackson Entrevista. Ao longo desse período, foram 47 entrevistas com políticos, artistas, humoristas e até com delegada, como, por exemplo, a delegada Laura, que já foi o delegado Tiago. Por que você trocou o Tiago pela Laura? Sempre desde criança eu senti que as coisas não estavam ok, que tinha alguma coisa fora do lugar. E demorou bastante para que eu me desse conta de que o problema era justamente ser Tiago. A entrevista com a delegada Laura foi um desafio para mim. E ela também, num primeiro momento, se mostrou assim um pouco, vamos dizer assim, cautelosa. Acho que o mais difícil foi o medo de rejeição, assim, a preocupação com rejeição, de perder as pessoas próximas. Isso foi, assim, esse temor foi o que mais me afetou. Mas no decorrer da entrevista ela se soltou e respondeu a tudo. Você já sente prazer como mulher? Já. Tranquila e serenamente. Isso foi efetivamente testado, né? Efetivamente testado. No campo político, uma entrevista marcante foi a de Iris Rezende Machado. Tudo na vida tem um começo e tem um final, quase tudo. A política de hoje te desagrada, te inibe? Indiscutivelmente, nos últimos tempos, eu me senti um tanto estonteado e até desmotivado, justamente quando foi se tornando público um sistema de corrupção implantado por toda a parte, em todas as escalas da administração pública. Foram 3 meses eu tentando uma exclusiva com ele para que ele se definisse se seria ou não candidato a prefeito. Ele anunciou solenemente para mim e para a nossa colega Fabiana Pulcinelli que deixaria a política. Eu diariamente tenho invocado a Deus, que se for da vontade dele, que colocasse vontade no meu coração. Essa vontade não veio. E eu teria que tomar uma atitude. Senti que não podia esperar mais. E é a atitude que eu tomo hoje, anunciar a Goiânia, anunciar a Goiás, um término de uma carreira que já se vão há quase 60 anos. Logo depois, Iris Rezende recuou. E mesmo nessa entrevista, como eu já temia um recuo dele, eu perguntei para ele se aquela renúncia era efetivamente para valer. Se voltassem agora as forças do PMDB ao senhor, o senhor poderia rever essa decisão de hoje? Não. Eu há 4 meses, desde que surgiu o meu nome na pesquisa, e as insistências de pessoas, de companheiros, se tornaram frequentes no meu dia a dia, eu passei a refletir. Estivemos também em Abadiânia, onde a gente conversou longamente com João de Deus, o médium espírita mais famoso do país. Tivemos momentos realmente muito interessantes, importantes. O João de Deus é um homem simples, humilde, criado numa cidade simples, que ama todos os goianos. O senhor se cansa durante as cirurgias espirituais? Dormir cansa. E até, vamos dizer assim, hilários. Ele brincou porque ele dizia que queria me imitar. Isso há muito tempo atrás. Esse homem aqui é o homem que eu queria imitar a voz dele. E ele vai me ensinar a falar o jeito que ele fala. Muito obrigado, que maravilha. De final de maravilha. É óbvio que eu fiquei orgulhoso de saber que João de Deus gostaria de imitar Jackson Abrão. Não vou negar para vocês que foi um elogio, foi um galanteio, né? Mas foi uma massagem no ego muito forte. O que mais marcou João de Deus ao longo desse período todo? A hora que eu encontrei com o Chico Xavier, ele pediu que eu não saísse de Abadiânia e que eu seguisse minha missão. Vou seguir enquanto vida eu tiver. 2 políticos, Marconi Perillo e Jair Bolsonaro, falaram comigo. Os 2 admitiram que sonham em ser presidente da República. Governador, num rasgo de sinceridade, Marconi Perillo não desiste do sonho de ser presidente da República. Eu acho que qualquer pessoa
que está na atividade pública, ainda mais com a experiência que eu tenho, tem esse sonho. Aliás, a primeira pergunta que me fizeram no primeiro ano na escola, na minha cidade, foi: qual é o seu projeto? Qual é a profissão que você quer? Eu falei: quero ser presidente da República. Todo mundo riu. Realmente pensa em ser presidente da República? Quem está pensando é o partido PSC. É um dos motivos de eu estar aqui nesse convite do pastor Everaldo, tá? E o que nós estamos fazendo é o seguinte: conhecendo os problemas, vendo em loco os problemas de cada estado, quais as possíveis soluções e se nós temos condições realmente de disputar uma eleição em 2018. Pelo que parece, temos. Até porque os nomes têm se apresentado como candidatos por aí, dificilmente um ou outro não tenha problema sério, presente ou futuro pela frente. Você vai botar aquela parte que ele fala que ele foi convidado até para ser para entrar com casamento, o lado pitoresco do cargo de governador. A entrevista com o governador Marconi Perillo teve momentos assim diferentes. Exemplo, ele contou aquilo que de pitoresco, de curioso que acontece na vida de um governador do estado. Mas aqui de vez em quando chegam pedidos para que eu ajude em casamento, para que eu entre na igreja com noivas. Às vezes chegam coisas assim, são coisas que a gente não atende, não pode atender, não tem legalidade, mas olha, a minha filha vai fazer 15 anos e precisava que o senhor desse a festa. Então são pedidos interessantes, pitorescos, mas é claro que eu não posso atender por conta das limitações legais e financeiras do Estado. Mas aqui, Jacques, chega de tudo. Interessante que nas minhas conversas com os políticos, vale a pena relembrar o seguinte: quando você desliga a câmera ou acha que a câmera já foi desligada, o político se solta muito mais do que na hora da entrevista. É óbvio que ali há uma descontração, há uma, vamos dizer assim, a certeza de que nada está sendo gravado e a responsabilidade dele parece menor diante do público, né? Qual esporte que você pratica? Eu só não faço tudo, né? Nem militar que você competia, você é obrigado a fazer tudo. Eu gosto da pelada, basquete, vôlei, natação, macaco submarino, tiro ao alvo. Podia ter gravado essa parte. Eu só não pratico. Gravou? Gravou? Eu só não pratico curso de distância, sabe por quê, né? A entrevista mais difícil e complexa foi com Henrique Cristo, o homem que se arvora ser Jesus Cristo. Mas essa pergunta não pode querer que eu responda ela sucintamente, né, meu filho? Então, se quiser que eu responda contento, eu vou te dizer assim. Mas então, edita em casa. Nós nos deslocamos até Brasília e demorou ele abrir a porta lá do local onde ele mora. Outra curiosidade, na hora da entrevista, ele não deixou que eu me aproximasse dele. Ele sentou-se numa cadeira, numa poltrona, e pediu para que eu ficasse em pé. E em pé eu formulasse as perguntas que eu gostaria de fazer. Há certa brincadeira, uma certa leveza e às vezes até uma ironia. E eu aproveito para colocar essas questões para o senhor e também indagar como o senhor reage diante das críticas de charlatanismo que fazem ao senhor. Se ninguém me chamasse de charlatão, se todos acreditassem em mim, então eu teria receio até de olhar no espelho. Então eu pensaria: sou um falso profeta. Findo esse período da entrevista, eu fui agradecer a ele e estendi a mão para cumprimentá-lo. Ele se recusou, que não pegava na mão da gente. E depois de fazer uma oração, ele veio e colocou a mão sobre minha cabeça e, como diz, agora está encerrado, estou te benzendo aí, agora podemos encerrar tudo. E foi assim que ele encerrou a entrevista. Foi um prazer muito grande ser recebido pelo senhor. Olha, meu cumprimento é assim, meu filho. Que o Deus, meu Pai, te abençoe e proteja e ilumine. A maneira mais estranha, né, que eu já viu. A entrevista mais tranquila foi com a apresentadora e repórter Lília Lynch. Estávamos em casa, estúdio da TV Anhanguera, nos sentimos em casa. Batemos um papo descontraído, contamos um pouco da história dela e foi realmente uma entrevista como se eu estivesse conversando com uma irmã, pelo carinho, pela sintonia e pela amizade que sempre tivemos um pelo outro.
Vale a pena você ver alguns momentos dessa entrevista. Você sabe que eu converso demais, né, Jackson? Interessante. Então o improviso é mais fácil. Uma constatação. Você é tão natural na redação do jornalismo quanto na apresentação do jornal. Você é inteiramente natural, né? Essa talvez seja a principal característica sua, né? Eu procuro, assim, manter essa naturalidade, porque até agora é o que tem funcionado nessa minha conversa diária com o telespectador, com quem está em casa, né? Olha, eu quero te desejar mais felicidades ainda, então, na sua vida e te desejar que tudo de bom continue fazendo parte do seu cotidiano, do seu trabalho. Obrigada. Parabéns. Antes de encerrar, posso só falar uma coisinha? Aí não é puxar saco não, tá, gente? Deixa eu deixar bem claro, não é nada disso. Eu só quero aproveitar para agradecer essa pessoa que está aqui, ó, que hoje está me entrevistando, que me recebeu aqui de braços abertos sempre. Nesse momento difícil da minha vida, quem me acolheu, ó, quem me deu força foi o Jackson. E quando eu cheguei aqui, ainda querendo ser jornalista, querendo ser repórter, quem me ensinou também, Jackson Abrão. Então, Jackson, deixa eu aproveitar a oportunidade. Não estava nada combinado? Não. Obrigada. Na semana que vem, a gente volta com a retrospectiva dos principais programas apresentados ao longo de 2016. Vale a pena conferir. Até lá. Começar tudo de novo?